Então, em tempos de crise, irmãos, a gente tem a oportunidade de mudança. Só que um filho e uma filha de Deus, ele tem mais que a oportunidade, ele tem a obrigação. Irmãos, a Bíblia coloca na nossa frente a responsabilidade de lidar com a obrigação de passarmos pelo tempo de crise e não sermos mais os mesmos que nós éramos antes de tudo começar. Então, se você está passando por essa pandemia, esperando que chegue o glorioso dia de tudo voltar como era antes, irmão, você não entendeu nada então do que Deus está fazendo. Se o seu sonho é que tudo volte ao normal, você não entendeu o que está acontecendo, irmão. Um tempo como esse exige de quem se vê amado por Deus e numa relação com Deus, coloca uma pessoa assim diante da responsabilidade de entender o que antes, dentro daquilo que a gente achava que era normalidade, funcionava à nossa vista, mas na realidade colocou a gente nesse caos. O convite de Jesus sempre é um convite para, da maneira mais serena e sincera, você e eu respirarmos para entender o que está acontecendo. Não só o que está acontecendo em volta, o que está acontecendo dentro. Vamos orar, irmãos. E a gente vem para aqui, para essa reflexão que eu creio que é algo da parte de Deus para nós, nessa noite, nesses dias. Deus bondoso, obrigado, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Obrigado porque o Senhor olha para as nossas dores, para os nossos choros, para as nossas lágrimas, e não considera isso um motivo de desprezo. O Senhor não nos olha com um olhar de repulsa diante daquilo que nos toca, daquilo que nos afeta, mas o Senhor é um Deus presente nas nossas angústias. O Senhor é um Deus que levanta quem está abatido, que liberta quem se sente oprimido e afetado pelas correntes que nos aprisionam nos nossos medos, que nos aprisionam nas nossas angústias. Pai, que seja hoje o início, uma noite, que seja um tempo de início de transformação nas nossas vidas, na nossa realidade, no tipo de pessoa que nós somos, tipo de pai que eu sou, que nós somos, tipo de esposa, de mãe, de filho, o tipo de gente que nós somos. É o clamor do nosso coração nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12, você pode ir abrindo aí. Irmãos, tem uma coisa muito importante que a gente vai meditar agora. Eu quero clamar a Deus, suplicar a você, diante de Deus, que o seu coração se abra, para você ouvir o que a palavra, a nossa referência absoluta, nosso ponto referencial único e suficiente, o que ela tem a dizer para nós. Quando a gente está diante da Bíblia, alguma coisa diferente acontece, irmãos. Ou a gente vem com esse coração e com essa certeza, ou as fortalezas da nossa mentalidade, do nosso entendimento, vão continuar atrasando a nossa vida. Vamos aqui para o texto. Olha só, Colossenses 1, do versículo 9 ao 11. Por essa razão também, nós, desde o dia em que soubemos disso, o que é isso que o Paulo está falando? Se você voltar lá, você vai ver que ele está muito feliz porque o evangelho tem frutificado lá naquela região de Colosso, Laodiceia, que o pessoal tem frutificado aquilo que eles têm recebido do evangelho, a ação do Espírito Santo tem feito diferença naquele lugar. E aí Paulo está falando, por isso, desde o dia que nós soubemos o que está acontecendo aí, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da verdade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual,
Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo escreveu isso. O apóstolo Paulo está falando de algo que você e eu hoje, no ano de 2021, 2 milênios depois, somos capazes de ler. Então, o que acabou de acontecer aqui, irmãos? O que acontece todo culto quando a gente está diante da Bíblia? Um encontro. Concorda ou não? Tem alguém falando e temos nós o quê? Ouvindo. Tem alguém que disse algo 2000 anos atrás e tem gente 2000 anos depois recebendo isso. Toda vez que a gente lê a Bíblia, irmão, sabe o que acontece? A gente está diante de um encontro que nunca foi uma reunião. Então, em nome de Jesus, desde agora, abra o seu coração para isso. Nem eu nem você encontramos o apóstolo Paulo, é ou não é? Mas isso não impede que quando a gente lê, por exemplo, esse texto aqui, da carta que ele escreveu aos Colossenses, isso se torna um encontro. Mesmo que a gente não esteja em uma reunião física. A Bíblia é um livro de encontro sem reunião. Todo dia que você lê sua Bíblia, você está tendo um encontro com homens, mulheres, personagens que tiveram a sua parcela, sua participação na construção da história da salvação, que ficaram registrados nesse livro que é sagrado quando você abre e lê. E isso se expressa em um encontro que transforma a nossa maneira de ser, mesmo que a gente não tenha o quê? Contato físico, uma reunião com quem escreveu. Aí a gente, olha só, irmãos, a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, e tendo essa noção de que a Bíblia são encontros sem reunião, a gente vê um versículo que é muito sério, irmão. Quero que você se prepare para ler esse versículo. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. É aqui que a gente tem uma conversa séria, irmãos. Porque a Bíblia está dizendo que em alguns lugares, em alguns momentos, reunião não expressa encontro de comunhão. E tem momentos, lugares e pessoas que, na verdade, quando estão reunidas, estão mais estragando a coisa do que fazendo ela funcionar. E Paulo está falando de reunião, irmãos, como essa aqui, ó. Não está falando de happy hour, não está falando de um almoço na sua casa. Ele está falando de quando o povo ia para a igreja. A igreja lá da cidade de Coríntios estava vivendo uma situação em que o culto, a reunião, estava fazendo mal. Porque não estava expressando um espírito do quê? De comunhão. Agora, sabe uma coisa que é mais fantástica ainda?
Esse texto aos Colossenses que a gente leu é uma carta que Paulo escreve a um povo que ele nunca tinha visitado. Ou seja, os colossenses são um povo com quem Paulo nunca se reuniu, mas sempre esteve em comunhão. Um povo com quem Paulo tinha comunhão sem nunca ter se reunido, irmãos. Essa carta que ele escreve. Aí a gente começa a entender uma coisa muito importante na palavra. Porque Jesus falou assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, irmãos, Jesus não falou assim: onde tiverem 2 ou 3 fazendo um culto, está tudo certo. Não. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Jesus não quer reunião por reunião. O que dá sentido a tudo é uma reunião que caracteriza a marca de Cristo, o nome de Cristo, naqueles que se dispuseram a se reunir. Então, tudo que aquela reunião expressa é a vontade, o caráter, o coração de Jesus. Isso é estar reunido em nome de Jesus. Mas o que isso quer dizer, irmãos? O que é estar reunido em nome de Jesus? É estar reunido consciente de comunhão. É ter uma disposição de entrelaçar os corações, entrelaçar as mentes, assumir as necessidades uns dos outros, enfrentar as lutas uns dos outros. Porque, irmãos, se Deus quisesse só reunião, a estação da Sé em tempos normais e até nos tempos atuais seria o melhor culto do Brasil. Se o que Deus espera é gente reunida no mesmo lugar, para Ele estar lá, estação de Guaianazes, estação da Sé, resolveria. Não tinha que ter igreja, essas coisas que não, longe do centro. Irmãos, Deus não quer reunião por reunião, não. Deus não tem interesse numa reunião que não expresse um espírito comunitário, um impulso por comunhão. Então isso quer dizer o quê? Que 2 ou 3 como reunião não quer dizer muita coisa. Mas como expressão de natureza, como expressão de fé, como expressão do caráter de Deus, como expressão de uma espiritualidade verdadeira, 2 ou 3 em comunhão é tudo. Então, irmãos, mais do que pretender ter uma reunião semanal, física, nós precisamos nutrir a comunhão de 2 ou 3. Você está entendendo isso ou não? Mais do que desejar uma reunião cheia semanalmente, a gente precisa educar espiritualmente o coração para uma expressão comunitária de 2 ou 3. Porque a graça de Deus, ela é multiforme, a Bíblia fala. Quer dizer que a sabedoria de Deus, a graça de Deus, ela tem várias maneiras de se revelar. E Jesus, quando subiu, ele deixou o seu espírito. Mas quando Jesus está subindo, ele fala: deixo com vocês o meu espírito. Não é o Espírito Santo ainda, porque isso só vai acontecer lá em Atos, no Pentecostes. É ou não é? Quando Jesus fala: deixo o meu espírito, o que Jesus está dizendo naquele momento? Que espírito é esse? É o espírito da comunhão. Então, quando os nossos encontros são feitos com um espírito comunitário, onde a gente intersecta
desejos, necessidades. A graça de Deus, que é multiforme, ela passa a agir em uma comunidade de gente que não faz questão de se reunir, se isso não for para expressar uma comunhão. Isso é muito sério, irmãos. Porque quando eu tenho uma disposição pela comunhão, a graça de Deus encontra várias formas de agir no nosso meio. Então, o que é motivo de crise para muito crente hoje? Tem muito crente que é fiscal de doutrina. Ele vem de uma outra igreja que pensava diferente, que fazia diferente, que falava isso, falava aquilo, ele chega, isso aqui está diferente do que eu aprendi, do que eu acreditei a vida inteira. Não sei não o que ele está falando ali, se ele sabe o que está dizendo. Por quê? Porque a gente às vezes fica viciado em achar que as coisas só vão funcionar de um jeito, de uma forma. Então a gente acha que a única doutrina que resolve a minha consciência de fé é aquela com a qual eu mais me familiarizei e mais simpatizei. A graça de Deus, ela é multiforme, irmãos. Porque uma forma através da qual eu vou me ligar a você nas suas necessidades, desenvolvendo a consciência de Cristo, o amor de Deus nesse vínculo de relação, não é essa forma que necessariamente vai funcionar quando a minha relação for com você, com o outro. Mas o que importa não é a forma ser a mesma, mas o espírito de comunhão ser o mesmo. Então a gente pode estar reunido com várias formas de relação, mas o mesmo espírito. E às vezes a gente está querendo o contrário. A gente está querendo várias formas de relações com espíritos repartidos. Aliás, a gente está querendo uma forma de relação com vários espíritos, impulsos espirituais. Uma espiritualidade diferente, mas o mesmo formato. E a graça de Deus é multiforme, porque ela age dessa maneira, irmãos. Quando o nosso espírito tem um impulso pela vida em comunhão, muito mais do que pela burocracia religiosa da reunião, quando esse é o espírito dos encontros, Deus começa a agir de formas novas. Então, às vezes, tem coisa que está patinando na sua vida. Tem problema que parece que não sai do lugar na sua vida. Porque você ainda não entendeu da parte de Deus, que é um espírito de comunhão que você encarna. E novas formas de ação de Deus passam a acontecer na sua vida. Então nós precisamos, irmãos, encontrar ambiente de comunhão na reunião. Porque a reunião por si só é fácil de acontecer. O que está sendo difícil hoje em dia, irmãos, é na reunião ou fora da reunião, as pessoas viverem com o espírito da comunhão. Será que as nossas reuniões têm sido uma expressão de quem quer viver em comunhão? Será que os nossos cultos fazem mais mal do que bem? Essa é uma pergunta que cada um responde sinceramente. E na sinceridade das nossas respostas e da nossa avaliação em Deus, os nossos encontros vão se curando e se transformando. O ambiente da sua casa vai se transformando. Onde você trabalha, onde você vai,
carrega um novo ambiente de quem está disposto a ofertar a própria vida num gesto espiritual de comunhão. Paulo tinha esse gesto de comunhão, mesmo sem nunca ter tido uma reunião sequer com essa igreja aqui. Nunca. E aí, irmãos, nós podemos tirar três marcas de uma vida de comunhão, que não depende de reunião. Quais são as três marcas de uma vida, de uma relação de comunhão, que pode aparecer na sua vida, na minha vida, sem que haja reunião? Acompanha comigo aqui o versículo 9. Paulo, então, ele sabe que o evangelho cresceu ali entre os colossenses. Ele sabe que aquele povo é um povo que está vivendo uma manifestação revolucionária da parte de Deus. E ele fala, desde o dia que eu fiquei sabendo dessa revolução que Deus está causando aí no meio de vocês, não deixamos de orar e pedir que vocês transbordem. Transbordem. A primeira marca de um espírito de comunhão, que não depende de ter uma reunião, é o transbordar. Uma vida que transborda, ela carrega a primeira marca de quem decidiu viver em comunhão. Esse povo, olha só, irmãos, já estava vivendo uma situação esplêndida entre eles ali. Deus estava causando coisas inimagináveis. O evangelho estava crescendo, estava tendo uma transformação jamais vista. Era uma igreja que caminhava, evoluía, crescia no seu entendimento. Aí quando Paulo vai escrever para essa igreja, ele não fala assim, irmãos, continue assim que está tudo certo. Continuem buscando a Deus, que vocês são um povo muito bom. Continue aí cada um cuidando da sua vidinha. Continua firme em Deus, pensando só em você que está tudo certo. Paulo não falou nada disso, irmãos. Paulo falou, Deus está agindo em vocês, Deus está fazendo coisas maravilhosas entre vocês, vocês estão sendo preenchidos pela ação de Deus, então agora transborde, faça com que tudo que Deus está causando na sua vida, respingue em quem está perto de você, transborde a ponto de quem está do seu lado possa receber daquilo que está extrapolando a sua vida. O chamado a uma vida de comunhão, irmãos, tem como a primeira marca uma consciência de transbordar para que a sua vida atinja, marque a vida de outra pessoa. Porque senão as nossas reuniões vão ser um símbolo medíocre de gente buscando os seus próprios interesses e ficando muito satisfeitas quando acham que Deus ouviu suas orações, ouviu seus louvores e fez tudo acontecer do jeito que você pensava que merecia mesmo que acontecesse. Está cheio de igreja, com gente reunida, pensando nos seus próprios interesses, pensando naquilo que falta na sua própria barriga. E gente que acha que quando Deus resolve um problema, se Ele resolveu aquele problema, Ele tem que estar pronto para a próxima. E eu tenho que estar sempre muito bem atendido. Afinal de contas, a minha frequência no culto de domingo, a minha assiduidade é acima do normal. Minha média de participação de reunião de culto é muito boa. Quem Deus pensa que é para não querer me atender? Essa mediocridade espiritual, ela só está presente na vida de quem quer se reunir,
sem comungar. A marca de quem quer viver em comunhão é abrir mão de uma vida interessada em si. E é alguém que transborda a plenitude do conhecimento de Deus. E você transborda, e aquilo que transborda de você não fica desperdiçado no chão. Preenche a vida de quem precisa e está passando pelo seu caminho naquele dia, naquela semana. Eu fico impressionado, irmãos, com as coisas que viram discussão até nesse momento. Se trabalha, se quem sai para trabalhar, se não sai para trabalhar, e fecha tudo e abre tudo. No fundo, irmãos, sabe o que está por trás dessa discussão tola? A falta de filhos de Deus que transbordem. De gente que ligue para o outro e fala, meu irmão, eu imagino que a situação para você não esteja boa. Você está precisando de quanto? Você está precisando do quê? O que você está passando? Irmão, eu não estou falando isso aqui, daqui de cima, como uma teoria bonita, não. Estou falando de algo que, para a glória de Jesus, lá na minha casa é uma realidade. Na minha vida, da vida da Dani, que é minha esposa. De ter essa preocupação de, alguém aqui está precisando. O outro ali. Como será que o irmão tal está lidando com isso? Agora, irmão, isso não quer dizer que quem faz isso tem mais e quem não faz tem menos. Não é a questão, não é o quanto. A gente está falando de um espírito de comunhão. Porque pode ser que alguém não esteja suportando a angústia de mais de um ano que vai fazer, de uma vida completamente mudada. Sair com máscara, não chegar perto de ninguém, não ver parente, gente de perto morrendo. Então, às vezes, você não vai poder ligar para essa pessoa e pagar uma conta de luz dela. Mas você talvez possa ser a válvula de escape daquela pressão violenta que a pessoa está carregando dentro do coração. Se todos os filhos de Deus fossem agentes de despressurização dos irmãos e irmãs, eu vou te falar uma coisa, irmãos, ninguém estava discutindo se abre tudo ou fecha tudo, não. Porque abrindo ou fechando, ia ter uma comunidade de gente que ia se sustentar e segurar a mão um do outro. Onde estão os filhos de Deus? Primeira marca de um espírito de comunhão é esse transbordar. Esse interesse consciente em atingir a vida de quem está perto de mim. E aí, a gente tem uma segunda marca. Está no versículo 10. Dessa maneira, transbordando, vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmão, a segunda marca de uma vida de comunhão é a integridade. Porque quando eu estou disposto a ter comunhão, independente da reunião, eu me apresento inteiramente ao agrado de Deus. Inteiro. É íntegro. A sua vida passa a ser inteiramente tomada pela ação de Deus. Então, quando eu coloco os meus interesses como a referência da minha vida,
Eu estou sempre buscando a Deus em partes, eu nunca estou íntegro, eu nunca estou inteiro. Porque a minha referência é o que me falta. Eu estou interessado em Deus para que Ele haja a meu favor naquela parte da minha vida com a qual eu não estou sabendo lidar ou estou tendo problema. Você está entendendo isso ou não, irmão? Quando a referência sou eu mesmo, eu só quero Deus para aquilo que me importa. Agora, Deus, que nos transborda do seu conhecimento, faz isso para que a gente seja inteiro. Inteiro. Para que a nossa vida tenha essa integridade. Minha referência é o próprio Deus. A partir do que Deus revela a mim e manifesta a mim, eu vou de forma integral me ajustando à vontade de Deus, ao caráter de Deus, à ação do Espírito Santo naquilo que eu preciso mudar e transformar para ontem. E toda essa transformação, por esse início em Deus, por essa vida que tem a origem em Deus, me torna integralmente capaz de revelar a Cristo, quando as coisas vão bem ou quando vão mal, quando eu estou diante de alguém que me alegra ou diante de alguém que é um caroço no angu, quando eu estou diante de uma situação favorável ou quando eu estou diante da maior desgraça. Eu sou inteiro, eu tenho integridade, porque a minha referência não está naquilo que me falta, mas naquilo que eu tenho recebido de quem me formou para viver uma vida de vocação e de virtude. Por isso que a gente tem que se perguntar, para que orar se Deus já sabe de tudo? Por que eu oro? Se Deus já sabe o que eu estou passando, se Ele até já sabia que eu ia passar por isso, porque Ele sabe de tudo. Então Ele sabe antes de mim o que eu estou passando hoje. Por que a gente ora então, irmãos? A gente acha que não vale a pena orar se Deus já sabe de tudo, sabe por quê? Porque a gente está sempre querendo orar a partir dos nossos próprios interesses. A gente acha que oração é apresentar para Deus os nossos interesses, mas os nossos interesses Deus já conhece, irmão. O seu pedido de oração, aquilo que é parte do seu interesse, Deus já conhece. Então a oração não é para você apresentar para Deus os seus interesses, é para você conhecer de Deus o que de fato interessa da parte de Deus para a sua vida diante do problema que você está passando. Oração não é para Deus saber do que você precisa, oração é para você saber o que Deus tem preparado para a sua vida nesse momento que você está enfrentando. Não é para falar para Deus do meu interesse, é para saber de Deus o que de fato interessa. Sabe por quê? Assim você se torna uma pessoa inteira, eu me torno uma pessoa íntegra. Eu tenho integridade na minha identidade, na minha espiritualidade. E essa integridade faz eu e você gerarmos o que, irmãos? Fruto. Eu frutifico. Quando eu tenho integralmente a minha vida plantada em Deus, como o salmista falou, é como uma árvore plantada junto a um ribeiro, que no tempo certo dá o seu fruto. Uma árvore plantada no ribeiro, ela não está plantada no ribeiro de dia e de tarde, quando a coisa muda e ela muda o humor dela, ela vai lá para o deserto. Ela se mantém íntegra. No dia que está fazendo sol, ela está ali plantada íntegra. No dia que começou a chover, ela continua ali plantada. Integridade. Uma das maiores causas das nossas crises é que a gente o tempo inteiro está buscando lugar, pessoas, relações, ambientes que atendam às nossas expectativas. A gente está o tempo inteiro mudando. Porque aqui estava fazendo sol até agora, mas de repente começou a chover e eu não quero me molhar, então vou para um lugar onde continue fazendo sol. A árvore plantada junto à ribeira, ela encara um dia ensolarado, agradável, e encara uma trovoada daquelas. Porque o sol e a chuva
representa um ambiente em que, no tempo certo, vai dar àquela árvore condições de gerar um fruto. No tempo certo. É o que Paulo falou. Integralmente do agrado de Deus é uma vida que frutifica em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Frutificar. A segunda marca é a integridade de uma vida que gera fruto. A árvore gera fruto para quem, irmão? Para ela mesma? Fruto é algo que alguém é capaz de colher da árvore. Você percebe como tudo está integrado? É uma vida que transborda. E é uma vida de integridade que frutifica. Meu irmão, uma vida de comunhão, independente de reunião, está sempre extrapolando, está sempre gerando conteúdo que atinge a vida de alguém. É a vida que transborda, é uma árvore que frutifica. E tudo isso tem uma terceira marca envolvida. Em tudo isso, no versículo 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. Então, irmão, a primeira marca de uma vida de comunhão, independente de uma reunião, é o transbordar. A segunda marca é a integridade de quem entendeu a responsabilidade de frutificar. E a terceira marca é a alegria paciente. Com toda perseverança e paciência, com alegria. É a força da glória de Deus que gera em nós essa alegria capaz de superar dias bons e dias maus. E aí a gente vai transbordando do conhecimento de Deus, a gente vai vivendo uma vida de integridade, como uma árvore que é plantada e não muda de lugar, se o tempo está bom ou não. E nesse transbordar, nessa vida de integridade que frutifica, eu estou o tempo inteiro alegre. Porque a minha alegria não depende da minha felicidade. O cristão é aquele que permanece alegre mesmo quando não está o quê? Feliz. A alegria, ela está envolvida nessa perseverança e paciência de quem sabe que o dia de tempestade, uma hora ou outra, vira uma manhã ensolarada. É a alegria da esperança, da certeza do que vai vir, que confronta o medo da incerteza do talvez virá. O Filho de Deus, marcado pelo Espírito da comunhão, nunca vive a angústia do talvez virá. Ele vive a alegria perseverante do eu sei que virá. Porque todo estímulo de felicidade é passageiro, é alucinógeno, é quase como entorpecente, irmão. Então, a nossa vida de comunhão é para gerar na gente essa responsabilidade de transbordar e frutificar na vida dos outros. E a gente faz isso com uma perseverança alegre. As nossas reuniões não são para distrair a gente, não é assim, eu estou com tanto problema, eu vou lá na igreja ver se eu canto umas coisas, ver se eu oro, para ver se eu me distraio um pouco do que eu estou passando. Não é isso, irmão. Porque se você quer se distrair um pouco, vai assistir um jogo do seu time, vai assistir basquete, vai assistir o que você quiser, novela, Netflix. Eu não estou fazendo apologia para você assistir qualquer coisa, eu só estou te falando que se você quer se distrair, você vai se entreter, vai para o entretenimento.
Porque aí o entretenimento te golpeia com doses de dopamina, de felicidade, de prazer. Só que não confunda isso com a ação de Deus na sua vida. Porque Deus não é uma fonte de onde você extrai a sensação de prazer, as dopaminas da sua vida e aquela ideia de que eu estou feliz porque eu estou vivendo esse momento aqui. A vida com Deus é a responsabilidade madura de enfrentar situações de ausência de prazer, mantendo a alegria perseverante, de ter recebido de Deus condições, poder para transformar qualquer deserto num jardim, para transformar qualquer ruína num castelo. A alegria cristã é o resultado dessa consciência de serviço e misericórdia que transforma a nossa visão sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre a família. Por isso que Paulo fala lá no capítulo 2, versículo 5, aí de Colossenses, um pouquinho para frente, olha o que ele fala. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. O que Paulo está falando? Embora a gente não esteja em reunião, tete a tete, olho no olho, embora a gente não esteja se abraçando, embora não tenha culto, existe alegria. Porque a reunião nunca vai ser maior do que o espírito de comunhão. Porque o espírito de comunhão, ele supera fronteiras de quilômetros, supera distâncias geográficas. O espírito de comunhão é um entrelaçamento de corações e de mentes, que estando reunidos ou não, se percebem, se desejam, se importam, se amam. Paulo está ausente da reunião, mas sempre esteve presente na comunhão. Irmãos, nós estamos falando isso hoje. A gente trouxe o culto um pouquinho mais cedo, por causa da determinação do Estado, um toque de recolher a partir das 8, então dá para você ir embora para sua casa sem nenhum problema de horário, caso isso se tornasse um problema. E Paulo não tinha, onde eu quero chegar? Paulo não tinha se encontrado pessoalmente com essa igreja, mas ele usava uma tecnologia. E a tecnologia representava o que, irmão? O espírito da comunhão presente no coração de Paulo e daqueles irmãos. Qual que era a tecnologia daquele tempo? Uma carta. Carta aos Colossenses. Carta aos Romanos. A carta, a Bíblia, é uma tecnologia. Olha como isso é bonito, irmão. A Bíblia é uma tecnologia que entrelaçava corações em comunhão, mesmo quando eles não estavam em uma reunião. Então o que acontece? Nós estamos numa situação de calamidade no Brasil e na nossa região. Mogi, Alto Tietê virou notícia nacional esses dias. Porque quem precisa ser internado não tem para onde ir. E não é só quem precisa ser internado por Covid. Porque Covid está aí, mas as pessoas continuam, infelizmente, tendo outros problemas de saúde. E não está dando para atender nem quem tem Covid, nem quem tem qualquer outra coisa. Apesar de estarmos num lugar com um amplo distanciamento, com a porcentagem abaixo de 20% da capacidade aqui, nós, como família pastoral, como pessoas que se entendem responsáveis, né? O Rafa, você fala aqui dos dados do Sebrae para nós, por favor, para endossar isso. Nós, como família pastoral,
como pessoas que se veem responsáveis por você e a sua família, entendemos que esse é o momento de novamente, por 2 domingos, pararmos os encontros aqui à noite. Por 2 domingos. Então, a fase vermelha permite culto. Então, irmão, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar aqui com a gente. A fase vermelha diz que a igreja é essencial. Então deixa eu te falar uma coisa, igreja não é essencial. Comunhão é essencial. Comunhão. Transbordar, integridade que frutifica e alegria que persevera. Isso é essencial. Só que isso que é essencial a gente pode viver pela tecnologia. Como Paulo vivia. Como as igrejas viviam. Então, a reunião, a igreja, quando eu digo a reunião, não é essencial, irmão. A comunhão sempre vai ser e vai continuar sendo por esses 2 domingos que a gente não vai ter culto presencial aqui. Por enquanto, 2 domingos. Se tiver alguma outra mudança, a gente vai sempre avisar. Você vai ter como saber, eu já vou te explicar como. Mas apesar de a fase vermelha dizer que reunião é permitida, nossa consciência de zelo e de cuidado uns pelos outros nos diz que o necessário e o essencial é preservar você e nós. Então, por 2 domingos a gente fica em casa. A gente vai ter o encontro de quarta-feira às 18 horas às 6 de oração normal. O domingo às 10 da manhã também é um encontro de oração, vai ter normal. Não estou te incentivando a vir, só estou te dizendo que vai ter pessoal que já tem vindo, que faz parte aqui desses encontros de oração, de intercessão, vão continuar acontecendo. O domingo à noite é que não vai ter. Esse então é nosso último culto por enquanto. Então, domingo que vem não tem, no outro domingo não tem. Daqui a 3 a gente está de volta. O horário provavelmente às 19, às 7 da noite, novamente, caso tenha acabado a fase vermelha. Então, irmãos, tudo depende do que vai acontecer. De quantos leitos vão aparecendo, de como as pessoas vão tendo consciência e não saindo por necessidade, por algo que não é necessário de verdade. Irmãos, então no fundo isso aqui é uma conversa de família para a gente desenvolver consciência de que mesmo sem reunião, hoje você vai sair daqui com a certeza de que sem reunião a gente continua em comunhão. A gente continua transbordando um coração ao outro. Continua com a integridade de quem pode frutificar na vida do outro. E continua alegre, com paciência. Uma alegria que é paciente. Mas, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Não sei. Mas vai acabar, porque, irmão, se não acabar agora, acaba no céu. Então tá tudo certo. No fim das contas, o que tem pela frente é melhor do que tá agora, é ou não é? Então pronto. Uma alegria que persevera. Isso a gente vai fazer baseado, nós já vamos orar e encerrar. Isso a gente vai fazer baseado em dados sérios, irmãos. Vou pedir até pro Rafa me ajudar. O Rafa, ele trabalha no Sebrae, ele é o dono do Sebrae, que é uma empresa do Estado, do governo? Do Estado. E o Rafa tem dados bastante seguros e dados que são passados para eles de forma muito mais concreta, né, Rafa? Boa noite, gente. Durante essa semana, né, eu, junto com os outros irmãos, nós conversávamos, porque eu trabalho num serviço de atendimento ao público, muitos irmãos aqui trabalham, eu sei que tem gente que é da área da saúde, que trabalha em prefeituras, e aqui na Alto Tietê tem um órgão chamado Condemate. Esse órgão, ele é um conselho das prefeituras aqui do Alto Tietê. Então, tudo que é de interesse da região, esse órgão se reúne. Hoje, quem preside esse órgão é o prefeito de Suzano. E esse órgão decide questões pontuais que são de interesse da região. Então, eu fiquei, do começo da pandemia
em março do ano passado até agosto, mais ou menos, trabalhando de casa. Em setembro nós voltamos ao atendimento presencial. E recentemente, há umas 2 semanas mais ou menos, a gente começou a receber alertas de que a situação se agravava. Então, para te dar um panorama, nós temos 3 hospitais que são considerados de capacidade média, talvez, e que tem leitos de UTI aqui no Alto Tietê. Hospital Luzia de Pinho Melo, que é em Mogi, Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e Hospital Santa Marcelina em Itaquá. O que tem mais leito, ou que tinha mais leitos disponíveis até ontem, era o Santa Marcelina. Tinha 2. Né? Luzia de Pinho Melo esgotou quarta-feira passada, então sai um, seja por motivo de melhora ou por motivo de falecimento, entra outro, tem fila. O Regional de Ferraz lotou, acho que tem uns 4 dias também. Então, nenhuma dessas informações é para alarmar os irmãos, até porque naturalmente o noticiário já está cheio disso. Mas, como o Samuel bem disse, talvez seja uma oportunidade de produzir em nós mais consciência e mais prudência na maneira como nós temos conduzido a nossa ação, né, comunitária. Então é triste. Eu voltei a trabalhar em casa, tenho esse privilégio, mas sei que muita gente não tem. Aqui mesmo, muitos irmãos não têm esse privilégio e não tem escolha. Então talvez seja algo importante a gente fazer. Eu trabalho ajudando empresas, inclusive me coloco à disposição se você passa por um momento de dificuldade, precisa entender o que pode fazer nesse momento. E a gente tem acompanhado a angústia e o desespero de muitas pessoas. Mas não há solução quando as coisas estão no pé que estão. Cabe a nós exercer nossa fé, né? E a nossa cidadania também. Amém? Amém. É isso, irmãos. Então, tá vendo? O Rafa acabou de materializar um transbordar aqui. Você é empreendedor, empresário, está precisando de ajuda, você fala, Rafael, vem transbordar em mim, preciso da sua ajuda. Não sei o que fazer, como enfrentar. E é justamente isso, não é nenhuma forma de gerar pânico, irmãos. É só para dizer, ó, a gente está num mundo, num momento do mundo caótico, e na nossa região aqui, na rua de trás, esse momento caótico chegou, está perto. Aí nós, como filhos de Deus, vamos fazer o que diante desses dados, diante disso, irmãos? Prestar atenção para ver onde e quando e sobre quem eu posso transbordar e frutificar. Isso é muito sério. Nós vamos orar, vamos cantar, fazer dessa uma oração. E esse espírito de comunhão, irmãos, tem que ser a marca da sua vida, em nome de Jesus, de hoje até o final dos seus dias. Se sinta responsável em marcar alguém amanhã. Tá tudo ruim, noticiário ruim, ao invés de você falar, rapaz, tá feia a coisa, né? Nossa, tá feio, não sei onde vai dar, não sei o que vai acontecer. Fala, meu irmão, existe uma esperança daquele que venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa. Quero transbordar essa alegria em você. Tem gente sobre quem você pode transbordar. Essa tem que ser a disposição da nossa mente, do nosso entendimento, irmãos. Gerar ambientes de transformação. De todas as formas, frutifique com seus filhos. Né? A gente está numa pandemia, eu tenho um filho pequeno, a Dani está grávida, nosso segundo filho, uma filha, uma menina. E eu sei que tem muita gente que às vezes pensa, mas são doidos ter filho na pandemia. Que não foi nada sem querer, foi planejado. A gente decidiu, vamos ter um segundo filho. E tem quem fala, você é doido ter filho, mais filho no mundo do jeito que está. Eu falo, irmão, é para ter filho por causa do problema do mundo, que eu quero gerar gente que resolva as coisas. Não estou gerando gente para ficar blindado dos problemas. Não tem que resolver, não tem que ter gente que mexa com as coisas, então que eu possa gerar quem vai fazer diferença. Porque não é sobre mim, é sobre como eu, minha família, nós podemos mudar a vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé para a gente orar essa canção e encerrarmos.
Que seja essa nossa oração daqui até o nosso próximo encontro de reunião, mas todos os dias mantendo a comunhão. Em nome de Jesus, Senhor. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Nossa oração, Senhor, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar, frutificar sobre a vida das pessoas. Nunca vou me saciar. Enche-me de ti Todos os dias, Senhor. transbordar. Em nome de Jesus, Senhor, que seja a nossa oração, a nossa forma de vida, seja a nossa forma de pensar, a nossa forma de realizar tudo que formos colocar à mão, nossa forma de falar, nossos pensamentos, o que sentimos. Em nome de Jesus, uma vida que transborda, uma vida que gera fruto pela integridade de quem permanece, de quem se mantém firmado naquele que tem os dias nas mãos, aquele que governa, aquele que é rei, Senhor, sobre tudo, aquele que domina a história e que cuida de cada um de nós. Estaremos nesse tempo, Senhor, sem reunião, mas para sempre com o Espírito em comunhão, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia.